Já voltamos com o Band Cidade Entrevista deste sábado, onde eu entrevisto o superintendente substituto do IBAMA no Amazonas, doutor Geandro Pantoja. Superintendente, ainda há pouco a gente falava sobre multas, sobre infrações, e o senhor trouxe uma espécie de relatório das multas já aplicadas até agora pelo IBAMA. O que é que a gente tem? O que é que a gente pode analisar desses números? Como eu falei, apesar da limitação de recursos humanos, a gente tem produzido bastante, até porque os crimes ambientais acontecem todo dia. E nós temos, por exemplo, aplicado em multa um valor total de R$ 112.502.000, e dos quais, através da lavratura de 575 autos de infração. Agora, a ideia que a gente tem mesmo com esse número exorbitante é que não há punição real, pelo menos a gente não vê, ou muitas vezes isso não nos é repassado, sobre a punição para quem comete os crimes, as infrações, além de multa. O que é que uma pessoa que extrai uma madeira ilegal, por exemplo, pode ser submetida? Bom, esse tipo de infração, ela é passível de punição, além da aplicação da multa, com a apreensão da madeira, com a apreensão do veículo que transportou, né, essa madeira de maneira clandestina. Então, e para quem, por exemplo, desmata ilegalmente, e se de repente coloca a pastagem, põe o gado lá, esse gado também está sujeito à apreensão. Inclusive, no mês de março, nós iniciamos a operação na Amazônia, no estado do Amazonas também, onde apreendemos cerca de 3.000 cabeças de gado, por conta de desmatamento ilegal. Então a ordem não seria apenas multar, apenas acumular números? Não, existem outras sanções, como eu falei, a apreensão de equipamentos, instrumentos utilizados, até mesmo como produto gerado na extração, plantação, grãos, rebanho bovino, o que for, que estiver sendo utilizado como meio para se obter o desmatamento, isso também é passível de punição. E é importante frisar, Rômulo, que o combate ao desmatamento, ele também é interessante o cidadão ter a consciência, e ser também um guardião da floresta, porque a gente vê as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, que vivem em harmonia com a floresta, e a população, de maneira em geral, precisa também incorporar esse pensamento, como no caso a Constituição prevê que é dever também do cidadão cuidar do meio ambiente. Então o cidadão também tem que fazer a sua parte, respeitando o defeso, denunciando quando houver uma queimada, um desmatamento, ou adquirindo madeira de origem legal. Aqui na capital mesmo a gente observa que muitos moradores ainda queimam lixo no fundo do quintal. Isso pode ser considerado crime também aos olhos do IBAMA? Pode ocasionar uma situação mais agravante? Essas questões urbanas são tratadas especificamente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A queima de qualquer que não seja controlada, ela é ilegal. Então ela está sujeita a uma autuação. O cidadão precisa ter consciência de fazer a destinação adequada, se puder separar o lixo. Então são questões do dia a dia que a gente precisa procurar orientação, quando for o caso, para fazer a nossa parte no trato com o meio ambiente. Aquela história de levar a situação de dentro de casa, começar em casa, na verdade, para depois expandir. Com certeza. E para tentar combater ao máximo as infrações, os crimes que acontecem contra o meio ambiente, o IBAMA, vez ou outro, deflagra uma operação de grande porte, como foi o caso que aconteceu na última segunda-feira, quando o IBAMA, em parceria com outras instituições, como a Polícia Federal, por exemplo, deflagrou a Operação Guaricaia-Matupi, em Manicoré. Iano Sérgio e o cinegrafista Jackson Rodrigues é quem mostram para a gente. A Operação Guaricaia-Matupi acontece no sul do Amazonas, a região que tem registrado os maiores índices de desmatamento no estado. As equipes estão concentradas na vila de Santo Antônio do Matupi, um distrito de Manicoré, localizado na divisa com o estado de Rondônia. Nesta área funciona o maior polo madeireiro do Amazonas. Pelo menos 20 madeireiras atuam de forma irregular. A operação conjunta reúne as polícias federal e rodoviária, o Exército, o Sistema de Proteção da Amazônia e o IBAMA. 100 homens estão trabalhando na área para conter o avanço das madeireiras sobre as áreas de floresta. O que nos preocupa é o avanço da exploração madeireira, não o
avanço da pecuária, do desmatamento, do corte raso, mas sim do corte seletivo, da extração para a indústria madeireira. Até porque essa extração começa a dar indicativo de que ela estava adentrando em unidade de conservação e em terras indígenas e também em propriedades particulares, causando conflitos lá na região. A vila fica à margem da rodovia transamazônica, no quilômetro 180. De acordo com o superintendente do IBAMA, quadrilhas organizadas aproveitaram a ausência do Estado para se instalar na área. Os grupos também agem com o tráfico de drogas, grilagem, trabalho escravo e exploração de garimpos ilegais. É uma situação diversa, que é comum, o que a gente chama de crimes associados ao ambiental. A operação não tem prazo para terminar. Essa operação também deve se estender, de acordo com o IBAMA, para outros municípios e tentar, de alguma forma, combater esse crime que a gente conferiu na reportagem. Doutor, nessa matéria, a gente conversava, enquanto ela era exibida, sobre o perigo que acomete os agentes. Nela, por exemplo, vocês sofreram alguma repressão por parte dos criminosos? Essa operação não teve nenhum tipo de pressão, né, nesse sentido, né? Já tivemos algumas outras situações, não só em Matupi, como também em outras regiões ali no sul do estado, que os madeireiros se organizam, inflamam a população, né? Então, mas isso a gente tem, através do diálogo, procura contornar as situações, né, de tensão e sempre evitando o embate, né? E sempre de maneira respeitosa com a população, né? E até hoje, graças a Deus, não aconteceu nada de grave com ninguém. E existe um respeito pelo IBAMA, então as pessoas respeitam, por mais que eles tentem pressionar, né, mas existe esse respeito e o IBAMA também trata o cidadão da mesma maneira. Agora vocês convivem quase que diariamente com o risco. Como é o trabalho do agente que realmente está lá no local? O senhor, por exemplo, foi para essa operação? Nessa operação especificamente não, eu tenho participado de várias operações, ao longo do ano eu acompanho as operações, eu estou em campo junto com os fiscais. Vocês vão, conferem de perto mesmo. Qual é a sensação? Dá medo quando vocês vão para uma grande operação como essa? Olha, cada operação é uma história, cada operação é uma aventura, né? Então a gente se embrenha na mata, a gente pernoita em acampamento, vida de fiscal é assim mesmo. O senhor já passou por alguma situação complicada? Já tivemos um cerco de madeireiros, BR bloqueado, impedindo o nosso trânsito, mas como eu falei, a gente vai sempre procurar resolver os conflitos e as situações complicadas através do diálogo, e isso tem nos ajudado bastante nesse trabalho que é muito difícil e complexo. Qual a principal dificuldade hoje para deflagrar uma operação como a Guaricá e a Matupi? Bom, essa operação ela já está tendo êxito desde o início, por conta do trabalho de parceria que foi feito, do trabalho de inteligência que foi feito, né, desde quando se pensou em planejá-la, né, e ela está nessa envergadura das grandes operações que nós pensamos para a região, e então ela já fecharam algumas madeireiras clandestinas, né, a gente está no foco ali nas fraudes no sistema DOF, né, que é o sistema do documento de origem florestal, que existem empresas que fraudam, né, que fazem transações virtuais apenas, né, que não derrubou nenhuma árvore, apenas esquenta-se a madeira ilegal, né, e coloca-se dentro da serraria. São as operações fantasmas. Exatamente. Então, por isso o foco foi Santo Antônio do Matupi, que é o maior polo madeireiro hoje do estado do Amazonas e onde ocorreu o maior número de transações fraudulentas, né, e de nenhuma maneira seria um tipo de represália ou por alguma situação ou outra, não. Os focos são escolhidos conforme o maior índice, né, de crime ambiental que venha a ocorrer. O senhor quase já antecipou tudo que eu ia lhe perguntar agora, mas de concreto, o que é que vocês têm como resultado dessa operação e de outras que estão em andamento? Ela ainda é prematura, ela está Mas já tem algum resultado, como uma madeireira fechada, por exemplo? Tem 4 madeireiras fechadas que estavam funcionando clandestinamente, sem licença nenhuma. Né, teve apreensão já de maquinário, né, de madeira, caminhões. Né, ainda não posso precisar o número porque é recente ainda, a operação começou essa semana, mas como eu falei, os resultados já são positivos e o nosso pessoal está em campo, né, junto com os nossos parceiros, Exército, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, né, desde já agradeço, né, a colaboração, e o trabalho é conjunto, né, o trabalho
integrado, e por isso o resultado tem sido bom, não só nessa operação, como também nas diversas operações que temos feito de maneira integrada. E especificamente, qual é a importância dessa parceria? Por exemplo, aí está a Polícia Federal, IBAMA e outros órgãos todos interligados. Qual a importância de realmente fazer essa operação conjunta para chegar a um bom resultado? A gente consegue otimizar recursos humanos, consegue otimizar recursos logísticos e também consegue fazer melhor um trabalho de inteligência, que é esse trabalho de inteligência que nos leva ao alvo, né, ao alvo específico, que nos leva a encurtar o caminho para se chegar no nosso objetivo, né? E esse trabalho é feito de mãos dadas mesmo, no suor, com o esforço de todos, né, porque o objetivo, o resultado alcançado é favorável a todos nós. Quando o IBAMA já chega nessa situação, é o que a gente pode chamar de clímax, é o final da operação, a operação na sua forma concreta. Só que antes disso há um trabalho de inteligência, como o senhor falou. Claro que aqui o senhor não vai explicar como é que funciona para até não estragar, não atrapalhar a operação. Mas como é feito de uma forma bem ampla, bem superficial, esse trabalho do IBAMA para identificar essas regiões que apresentam maior perigo, maior vulnerabilidade? Como eu falei, esse sigilo de praxe, né? Questão de trabalho de inteligência, o Exército tem seus métodos, a Polícia Federal tem os seus, o IBAMA tem os seus. Por exemplo, no caso de desmatamento, a gente trabalha com imagens de satélite, né? Hoje o cidadão desmata, ele não vê nenhum fiscal, nenhum posto do IBAMA lá perto, mas ele esquece que tem um satélite olhando. Sendo observado de qualquer jeito. E a gente faz esse trabalho de monitoramento, né, e faz a análise das imagens de satélite e consegue detectar se houve desmatamento em determinado período ou não. Superintendente, temos só mais 30 segundos. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas colocações finais e, ao mesmo tempo, chamasse a população para ajudar no trabalho do IBAMA. Agradeço a oportunidade, parabenizo pela iniciativa do programa. Né, é sempre importante tratarmos de assuntos relacionados ao meio ambiente. E a população, né, precisa de mais informação, de mais orientação, de mais conhecimento sobre as questões ambientais, porque muita gente acha que não tem nada a ver, que coisa de meio ambiente, quem deve cuidar é o IBAMA, é a Secretaria de Meio Ambiente, é o IPAM. Não, todo cidadão é responsável sim pelo meio ambiente, está previsto na Constituição. Então, você ter a consciência de não jogar o lixo na rua, você ter a consciência de ver um crime ambiental, denunciar. Então, o papel do cidadão é muito importante e, por isso, o IBAMA também conta com essa parceria com a população, porque o IBAMA depende da ajuda do cidadão para fazer um trabalho eficiente em prol do meio ambiente. Superintendente, obrigado em cima da hora ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço. E o Band Cidade Entrevista de hoje fica por aqui. Só lembrando, reforçando o recado do superintendente, cada um deve fazer a sua parte. E mais uma vez, quer denunciar um ato de infração, pode ligar para a polícia mesmo pelo telefone 190. E para a gente você pode mandar a sua sugestão pelo e-mail jornalismoam@band.com.br. A gente volta a se encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!